Estamos aqui em mais um Boteco Gamer, desta vez no pub do Link, todo tematizado, começando com esse jazz vindo diretamente do Zelda. Esse é o primeiro Boteco Gamer com podcasters, como diria o Tato Tarkan, e já estamos atrasados em convidar os nossos amigos podcasters. Nós sabemos que vocês escutam, nós sabemos que vocês querem participar, e pra estar atrasado, nada melhor do que trazer alguém do Legcast. Aê! Cara. Não, sério, que piada infame, viu? Não, cara, o título deles é o melhor e mais largado podcast da Galáxia Perdida. Então, assim, é um lugar que é difícil de encontrar e quando você chega lá, você já tá atrasado, sabe? O que não falta é piadinha com o nosso nome, sabe? De lag, qual o nosso ping, perguntar o tamanho do nosso ping. É grande, meu amor. Você fala que é do tamanho da minha leg, né? Você fala. Tá largada a parada. E assim, eu e o Kodoji vamos ali na entrada do pub, a gente vai dar uma olhada nos panfletos e nos avisos da Cidade Gamer, né? Porque a Cidade Gamer também patrocina esse boteco. E a gente já volta. Ô, traz uma cerveja pra mim. Cerveja verde, tá vindo aí. Sim. Quadro de avisos da Cidade Gamer. Meu caro prefeito Vivaco, estamos aqui no nosso quadro de recados da Cidade Games para passar os nossos recadinhos antes do pessoal ouvir aí o nosso Boteco Game. Pois é, mais um boteco, né? Mostrando que de boteco a gente entende, depois do sucesso gigantesco do anterior sobre fliperamas. Por favor, escutem, porque realmente foi bom. Já está comprometido a segunda parte, né? Está marcada, é surpresa, e talvez uma terceira parte. A gente não sabe ainda. Vamos ver como é que a segunda parte se sai. Uma coisa, a gente tem que falar que os dinossauros, né? O pessoal mais velho veio reclamar com a gente, né? De como é que você faz com um monte de gente nova, não sei o que, papapá. Então a gente intimou essas pessoas a fazerem aqui o segundo boteco sobre o fliperama, né, meu querido? Que na verdade vai ser um prequel, né? Porque a gente vai falar dos jogos mais antigos. É verdade. Então, nós vamos fechar uma equipe aí de potentosos dinossauros gamers para falar sobre o fliperama no Brasil antigamente, fliperama velho. E se duvidar, a gente ainda vai falar de alguns que a gente já falou, mas em outra perspectiva, outro ponto de vista, né? Se não forem todos balzaquianos, estão chegando lá, né, cara? Isso aí. Então vamos pros outros recadinhos. Nós temos aqui uma seção de downloads com os wallpapers para tudo quanto é tipo de resolução que você tiver, do seu computador, do seu Android, do seu iPhone, do seu celular meia boca igual o meu. Enfim, galera, tem o wallpaper com uma logo da cidade, muito bonito. Nosso querido prefeito Vivaco aqui se dedicou aí. Se não tiver a resolução que vocês queiram, bota ali no comentário, né, a resolução desejada. Ah, essa resolução tá uma bosta no meu computador. Avisa pra gente. Vai lá e clica, tá antes do link da ouvidoria. Clica, baixa o seu, comenta, divulga no Facebook e fala se ficou legal. Manda um screenshot pra gente do seu desktop com o negócio que a gente vai adorar ver que você customizou o seu PC com isso. E agora, Vivaco, um recado que confesso que aconteceu durante a semana que me deixou com os pelos eriçados, cara. Eita. Deixa eu falar. Pois é. Porque essa nossa pequena cidade, Elias, fez nada mais, nada menos do que abrir uma franquia do nosso querido Radiofobia, do nosso amigo Léo Lopes, cara. Nosso irmão, né? Cidade vizinha, meu amigo. Ele me ligou e falou, meu amigo, agora é lei. Tudo que eu quiser falar de videogame, você vai me dar o espaço no Cidade Game. Eu falei, eu não vou te dar espaço, vou te dar um lote, meu querido. Eu vou te dar a rádio. Então, tudo que tiver rádio, se tiver um programa de música um dia, um programa de entrevista, como diz o Léo Lopes, tudo vai ter a assinatura do Radiofobia. Outro recadinho é sobre o visual do site, que tava aí em fase beta, né, Vivaco? Que a gente tava tentando ver aí um visual adequado pro nosso site, até que nós conseguimos, né? O Vivaco pegou e trabalhou loucamente nessas 3 semanas aí pra colocar este fundo bonitinho que vocês têm agora, fundo azul, com um amarelo Capcom. Agora, o que é? É o bom e velho
céu azul, né? Lá embaixo, no final da barra de rolagem, tem a nossa cidade numa perspectiva. E flutuando acima da barra de menus está a nossa cidade. E tudo num céu azul com nuvenzinhas à la Mario Bros. E também tem uma coisa sobre esse topo, não tem, Kodoji? Tem alguma coisa de importante sobre esse topo? Essa imagem desse topo do site? Dá pra mudar ela? Olha só, não só dá pra mudar, como quem vai decidir para o que vai mudar são os nossos ouvintes, os nossos cidadãos. Ali no topo do site, logo abaixo ali da nossa cidade, tem uma enquete perguntando qual jogo de Master System deve estar no topo. Nós temos ali 4 opções: Alex Kidd, In the Miracle World, Psycho Fox, Zillion, que pra mim é mais, deveria estar lá, e Wonder Boy. Quando a gente chegar nos 100 votos, a gente posta o tema ali em cima na nossa cidade gamer, ali o pessoal invadindo a nossa cidade, nossa pequena, mas muito divertida cidade. E voltamos aqui, de novo, está o Giba também, que eu não apresentei, porque primeiro tem que apresentar os podcasts profissionais. Não quer dizer que é profissional porque está ganhando a vida com podcast, mas porque a gente se entrega, vamos dizer assim, né? A gente paga pra fazer. Mas primeiro o pessoal de fora, né, os nossos convidados, depois o pessoal que já tá aqui dentro já, apesar de que finalmente estou participando de um boteco ou de algo parecido aqui na Cidade Gamer aqui. Eu mudei aqui, mas minha casa tava em reforma, tá mó zona lá, cara. Não, tá, é porque eles só jogavam... Peraí, só uma pergunta, tá lá no Distrito da Luz Vermelha, é isso mesmo? Não, é assim, é quase no Distrito da Luz Vermelha ali, cara, mas é que tem uma outra parte ali que tá meio, assim, tá começando a construção ali, e aí, assim, tá um pouco de boa ali, assim, de vez em quando dá aquele pulinho ali, né, só pra dar aquela aliviada, né. Pois é. Aliás, Vivaco, um dia, né, quando eu terminar de construir o Distrito da Luz Vermelha do jeito que eu quero construir, um boteco gamer vai ter que ser lá, cara. E vai ter aí uma participação super especial. Eu diria uma participação ruiva, praticamente. Uma participação ruiva. E vai ser tenso e sombrio. Aguardem, galera. Opa, quero saber. Enfim. E a proposta... Opa, pode falar. Pode falar. Aqui é boteco de eleição. Vocês sabem que eu moro na favela do GTA, né, cara? É um problema extremo ali, porque... É carro quebrado no meio da rua, é gente atirando nos outros, matando prostituta pra pegar dinheiro. Não tem folga aquele distrito lá, sabe? Atire a primeira pedra, quem nunca pegou uma prostituta no GTA foi lá, né? Que susto! Que susto! Caraca, achei que... Eu já fiz isso. Pegar agora. Eu já fiz isso no GTA também. E olha, gente, vou explicar. O Boteco Gamer com Podcaster, se você quiser participar do Boteco Gamer com Podcast, você vai mandar um e-mail para ouvidoria@cidadegamer.com, manda o link do seu podcast, manda algum episódio que você já fez de games pra gente ter uma noção, que a gente vai escutar, eu e o Kodoji vamos escutar, ou quem que tiver interessado, vamos encaminhar pra equipe inteira, e vamos marcar de gravar um boteco. A gente se junta num boteco na cidade, grava, e vamos. E a outra coisa é, o convidado, normalmente o boteco não tem tema, o da semana que teve do Fliperama, na verdade nós estávamos conversando e de repente alguém falou, pô, Fliperama, não sei o que, aí eu apertei o botão de gravar e começamos a gravar. Ele virou um cast de Fliperama, não foi um assunto pautado, foi muita sorte. Só que com podcaster, quem vai escolher o tema é o podcaster. Nesse caso, Arthur. Mande lá, é pra te chamar de Arthur, você tem algum apelido... Como é que é, doutor? Não, pode me chamar de Arthur Antunes. Arthur Antunes. Olha, eu tô olhando aqui no meu fundo de tela e tem uma foto aqui do Persona 4. Vocês já jogaram algum jogo da série? Hoje em dia vocês gostam de RPG de turno? Como é que tá a história? Eu joguei o 3 no PlayStation 2, é isso? Foi o 3 Sim. Que saiu que a galera dava o tiro no Kokuruto e saía a personificação... Sim, dava um tiro na cabeça e invocava o Persona.
Eu gostava muito do conceito e da direção de arte do jogo. Eu achei bem bacana, assim, porque quando todo mundo começou a falar do Persona que ia sair, acredito eu que eu tava na época trabalhando na redação do Downloading News. Então eu tava respirando notícia de videogame constantemente. Quando falaram que ia sair, todo mundo falava, finalmente o JRPG voltou ao topo, né? Que era aquela coisa do... Não tinha. Há muito tempo a gente não tinha um JRPG que tinha direção de arte, enredo, mesmo modo com turno diferenciado. Tudo era diferente. Era um RPG como um Final Fantasy que se passava numa escola. Então, era um universo a se explorar. Eu vou te dizer uma coisa, cara. A Square Enix já ficou pra trás. A Atlus Ona, cara. A Square Enix, pô, já faz um tempo que eu não gosto de nada que ela faz, sabe? Nada. Cara, há dúvidas. Você tá falando justamente com uma pessoa que é meio, quase que fanboy da Square Enix aqui, pô. Eu só gosto de Kingdom Hearts. É jogo de menininha, mas eu gosto. Foda-se. Não, mas teve... Eu acho que o que a Square Enix fez nos portáteis foi muito legal. Os Kingdom Hearts, o The World's End With You, que o Kodoji disse que assim que a gente conseguir gente competente o suficiente pra falar sobre esse jogo, a gente vai fazer um cast sobre Jogaço. Já temos 2 pessoas, que seria eu e mais um convidado especial que gosta muito desse jogo. E, 3, né? Contando contigo, Vivaco. E a outra coisa, assim, a Atlus, eu gostava muito da Atlus porque ela fez uma coisa que ninguém fazia no PlayStation 2 e só tinham 2 de grande destaque no Play 1, que eram os RPGs Tactics, né? Então, cara, os RPGs Tactics da Atlus no Play 2 eram todos desenhados, não era pixel art. E eu adoro, vocês sabem que eu adoro pixel art, afinal de contas a Cidade Gamer respira isso. Mas pela primeira vez eram sprites de desenho animado. Eram lindos. A Atlus, eu acho que no Play 2 a Atlus começou a deixar a Square Enix pra trás. Não em termos de competência, mas assim, de geral. Você olhava a biblioteca de um, a biblioteca de outro, você falava, pô, Square, só um Final Fantasy e um Dragon Quest? Se mexe aí. Eu quero que o Gil defenda. Gil, defenda Final Fantasy 13, 14 aí pra mim, fazendo favor. Não, Gil, quem é Gil? Quem é Gil? O Gilberto. Tá. Não, então, assim, o Final Fantasy XIV eu não tenho como defender. Eu não defendo nenhum MMO da Square. Desculpa, não dá. Agora, o Final Fantasy XIII, há muitas controvérsias, assim, tem gente que ama, tem gente que odeia. Cada pessoa que você pergunta tem um significado em si do Final Fantasy XIII, principalmente. O Final Fantasy XIII eu tô jogando atualmente, eu sou o maior atrasado do mundo pra relacionado aos jogos. E, cara, assim, relacionado até mesmo às continuações do 13, tá? Vai sair o 13.2, que, assim, pros fãs, a gente não espera que seja igual a um 10.2, mas, né? Vai que a Square dá umas cagadas aí. E fora isso, tem o 13 Versus, que tá todo mundo esperando também, que tá um puta visual, tal, tudo. E tem muita gente fazendo comparação também, que o 13 lembra muito Final Fantasy VIII, o 13 Versus vai lembrar muito o 7. Essa volta às origens. Sei lá, pode ser muita papagaiada, posso estar falando muita besteira, porque eu já bebi bastante cerveja aqui, mas assim, o 14 eu não esquece. MMO não defendo da Square nem ferrando, mas o relacionado ao 13 mesmo, até às vezes continuações, eu acho que, é claro, é difícil comparar com Final Fantasy VII, né? Até mesmo na época do PlayStation 1 e do PlayStation 2 também a Square Enix já não estava naquele todo seu assim, sua glória, assim, que nem ela estava na época do PlayStation 1. Sei lá, é mais isso. Eu acho o Final Fantasy XII uma das piores drogas que eu já joguei. Desculpa quem gosta aí, mas é muito ruim aquele jogo. Começa pra direção de arte, cara.
eu não gosto, cara. A direção de arte, eu não consigo. Aqueles personagens eu não consigo ver que eles são reais, sabe? O único personagem que eu gosto é aquele pirata espacial lá que parece meio com o Han Solo. Aí, tipo, aí aparece aquele personagem principal com o moleque infantil, mas a amiguinha dele lá que não serve pra porra nenhuma. E depois aparece a pior de todas, cara. A coelhinha. Cara, japoneses, pelo amor de Deus, velho. Coelhinha, como é que você quer que eu me leve a sério aquilo, cara? Ah, não. Ah, não. Não, mas olha só, eu vou defender a Square agora, porque a Square fez uma sequência de jogos muito boa, que é o Star Ocean. O Star Ocean é um jogo bem legal, cara. Tanto os de Play 1, Play 2 eu não cheguei a jogar. Mas o de Super Nintendo é muito bom, cara. É um jogo muito à frente do seu tempo. Pra mim, entra eu considero, na verdade, os jogos de RPG, mesmo os jogos mais antigos, assim. Hoje em dia, claro, tem o Fallout, tem o Dragon Age, enfim, o Mass Effect. BioWare? Exato, BioWare, cara. Mas assim, pra mim mesmo, quando eu falo RPG, cara, eu me remete a 2 jogos, velho. Star Ocean e Phantasy Star 4. Pra mim, RPG, esses 2 jogos são sinônimos do verdadeiro RPG que a gente aprendeu naquela época, sabe? JRPG, aqui é um jogo... pra mim, eu lembro Chrono Trigger. Não JRPG, mas RPG de modo geral. Porque naquela época não existia, isso aqui é um japonês, é um RPG japonês, isso aqui é um RPG americano, isso aqui é não sei o que. Não, cara, naquela época era, isso aqui é RPG, isso aqui é aventura, isso aqui é jogo estilo Mario, sabe? Então, RPG pra mim sempre foi Phantasy Star e Star Ocean. Lógico, não tô dizendo que esses jogos de hoje em dia não são RPG, mas eu denomino como outra coisa, sabe? Eu não falo mal da Square Enix no tempo do Super Nintendo e do PlayStation 1. Pô, tinha muita coisa boa lá, cara. Front Mission. Front Mission, cara. Jogaço. Que foi cagado o último Front Mission, que virou um shooter de terceira pessoa, de robô. Ficou muito escroto, cara, muito escroto. Eu não gostei, cara, sério mesmo. Não gostei nem um pouco. Eu acho que o que a Square Enix deu uma inovada, ela conseguiu acertar a mão. Kingdom Hearts, que é diferente de Final Fantasy. The World's End With You, que é diferente de tudo. O Dragon Quest Monster Hunter, que é diferente de tudo. O Dragon Quest 9, que é muito diferente do Dragon Quest. O próprio Final Fantasy Dissidia, dizem que é muito superior o Final Fantasy Dissidia ao Final Fantasy 13. Um título de... Não, os Final Fantasy que saíram no PSP são superiores aos Final Fantasy que saíram para consoles de mesa da atual geração. Mas, pô, a Atlus também, cara, nessa geração, ela tá com o Katrine, né, que é o Persona for Boobies, Demon Souls, né, cara... Cara, Caterine é a minha wallpaper nesse momento, velho. Cara, eu quero jogar muito Caterine, mas, cara, é um jogo totalmente bizarro. É um cara de chifres e de cueca, o gameplay inteiro, sabe? Passando puzzles. Não. Desculpa, eu não vi nenhuma diferença entre a primeira missão e a última missão, cara. É sempre a mesma coisa, é o bicho tentando subir, puxando e empurrando aquelas caixas bizarras, velho. Eu acho que é o seguinte, tentaram vender um filme, um desenho, só que botaram num jogo, não fizeram um jogo propriamente dito, fizeram muito mais um movie do que um jogo. Aí, pô, com certeza vai ter nego falando, pouco Doji, mas tu que gosta de Metal Gear tá falando que o jogo, que isso não é um jogo? Não, mas pera lá, o Metal Gear você tem lá 200 horas de cutscene, beleza, mas você tem uma ação diferenciada, sabe? Você tem coisas diferentes que você vai fazendo durante o jogo. No Caterine, velho, eu não vi diferença nenhuma até agora. Eu acho que nesse caso, acho que grande parte da diferença vem pelo menos da Atlus, que de repente o podcast virou Atlus versus Square Enix, mas que eu acho isso legal, vem do, querendo ou não, vamos concordar aqui, em comparativo do Caterine com o Final Fantasy XIII, quem teve colhões ali foi a Square, foi porque a Atlus chegou e... Porque a Atlus, ela chegou e falou, não, olha só, nós temos vamos fazer um jogo completamente diferente. Cara, você vê a atual
o line-up dela. O Caterine, na atual geração. Cursed Crusade, Demon Souls, 3D Dot Game Heroes. Pô, cara, os caras fizeram nada parecido com nada que eles já fizeram antes. Eles foram completamente inovadores. Você vê o Final Fantasy XIII, é inovador. Por quê? Porque eles fizeram o primeiro Final Fantasy 100% linear. 100%. Você fala assim, é vergonhoso. É um Metal Gear Solid encurtado. Porque o Metal Gear você ainda consegue, vou fazer tal coisa de tal jeito e vai mudar a história. Não. O Final Fantasy XIII parece um Adventure que você dá level up. A história nunca muda. O problema foi o preço. Agora, uma coisa que do Final Fantasy XII que se repetiu no 13 que eu não gosto é que você tem como até seu personagem. O personagem principal tem como você colocar a inteligência artificial pra controlar ele, sabe? No Final Fantasy XII, o pouco que eu joguei, eu tinha que deixar um dos personagens não atacar, porque automaticamente, porque senão eu não jogava. O jogo jogava automaticamente pra mim, menos no chefe. No 13 repetiu essa parada, sabe? Uma coisa que eu gosto muito da Atlus é que ela começou a geração bem, sabe? Em 2008 ela lançou o Zoids Assault pra 360, que é um tático de robôs de Final Fantasy Tactics, e lançou Spectral Force 3 também em 2008. E o Operation Darkness. São 3 jogos de tática. Não são jogos nota 20, assim, nota 10. São jogos nota 6. Mas quem gosta do estilo Tactics, hoje pode ir no eBay da vida, comprar esses jogos por, sei lá, $6. E são jogos bons. Pra quem gosta daquele Grind Fest, é acima. E por falar em Grind Fest, pra quem não sabe, Grind Fest é aquela coisa de vamos ficar subindo level, né? Ela criou o jogo do Grind Fest, que nada mais é do que o Disgaea, né, cara? Disgaea. As histórias dos RPGs da Atlus, somente Persona, são muito anime, sabe? A história deles são muito boas, assim. E é anime no sentido bom. Eles conseguem te prender naqueles personagens, naquela trama, sabe? Tanto que quando foi anunciado recentemente que Persona 4 ia virar anime, eu falei, pô, demoraram, sabe? Isso achei que era o contrário, né? Achei que eles iam fazer isso. Mas, por exemplo, eu sempre fico muito feliz de ver outros projetos que não sejam Final Fantasy da Square Enix, sabe? Se bem que ela teve algumas outras vantagens, não por raiva, mas é porque quando ela inovou, ela me deu o World's End With You e Kingdom Hearts. Então, quando ela conseguiu dar uma inovada, ela provou o verdadeiro valor dela, né, cara? Agora, será que a Square Enix não tá inovando agora, até mesmo com o novo Tomb Raider? Eu acho que o time antigo, ela só tá supervisionando. Se ela tiver... O padrão de qualidade da Square Enix é muito superior ao da Atlus. Isso eu tenho que dizer. O jogo sai redondo pra plataforma que ela lançar. Sempre o jogo sai lindo, lindo, lindo. Você nunca vai virar e falar, não, o jogo tá bugado, o jogo tá isso. Ela não é uma SEGA, sabe? Ela é Square Enix. Ela não vai fazer uma mega besteira, não. Ela vai, sei lá, vai... Ela gosta de fazer blockbusters. Então, se você fazer um RPG blockbuster, ele não vai fugir daquela linha, né, de... aventura política, que tem um fundo político, que tem uns personagens meio exagerados, um de cabelo arrepiado, não vai fugir daquilo ali. Aí a Atlus veio lá e falou, cara, não, velho, vamos fazer um RPG de um pessoal que é estudante na escola. Não, vamos fazer um RPG que de repente o mundo acaba, que é um dos personas lá, da série Shin Megami Tensei. Cara, o próprio Caterine mesmo é o mais... louco, bizarro mesmo que eu já vi, assim. E eu tava conversando com o Kodoji uma vez sobre o Caterine. A jogabilidade dele, assim, pra quem for ver o gameplay, é uma coisa totalmente diferente. Só que eu vou te falar, eu tô louco pra jogar Caterine por 2 coisas. Por causa dos cinematics deles, que são... Nossa, aquilo lá é cena de anime muito bem feito. E a trilha sonora, que eu tô apaixonado pela trilha sonora desse jogo. A arte e a trilha sonora de Caterine estão sensacionais, cara. Mas
o jogo assim em si eu não tô vendo, cara, entendeu? Eu tô vendo como uma obra de arte muito bonita e realmente, cara, você vê que tem um esmero naquela produção, sabe? Que o pessoal cuidou pra que ficasse algo foda mesmo. Só que meu empecilho no caso é que eu não vejo como um jogo, eu vejo como aqueles jogos que saíram pro Saturno do Tenchimuyo, que na verdade era o anime, e que vinha que era, na verdade não era nem um anime, né? Era a cena parada, era a foto, e aí o texto, alguém falando o texto, sabe? Algum personagem falando texto. Mas é inegável que o diferencial da Square Enix, a Square Enix só começou a ter diferencial por causa da Nintendo. Eu acho isso, nesse atual momento. Que ela conseguiu fazer o Chocobo Dungeon, ela conseguiu fazer o Dragon Quest Hunter, e ela conseguiu fazer o Chocobo Adventures no Wii e do DS. Que são jogos diferentes e todos são jogos acima de nota 8. Diferente da Atlus, que, cara, no PS2 ela fez Odin Sphere, que é aquele 2D lindo. Ela fez o Arcana Heart, ela fez o... Persona 3 e 4. Persona 3 e 4... Ela fez, cara, o Disgaea, o Trauma Center pro Wii, sabe? Olha tudo... Nocturne, Nocturne, o Shin Megami Tensei Nocturne, muito bom. Pois é, eles, quando o quesito era... Quando o quesito era inovaram em todas as plataformas. Por exemplo, não tinha... Até o Blue Dragon não tinha um RPG... decente japonês no começo do 360. Ela lançou 3 Tactics. O jogo podia ser nota 6? Pode, mas se você gosta de ficar lá fazendo upgrade, mexendo o seu chess, as suas pecinhas de xadrez, beleza. Pô, ela trouxe o Tactics Ogre, que foi a base completa do Final Fantasy Tactics. Sem ela, não existia. Tactics Ogre do PSP e do Play 1, desculpa, é superior ao Final Fantasy Tactics. Na verdade é igual, pra mim ambos são a mesma coisa. No Super Nintendo tinha muito JRPG medieval. Já no PlayStation 1, naquela era ali, teve muito JRPG cyber medieval. E eles continuaram cyber medieval forever, sabe? O que eu gosto da Atlus, que eles falaram, cara, vamos fazer uns RPGs ambientados hoje em dia, sabe? Nas grandes cidades. Eu achei isso aí muito mais identificável com o público, sabe? Mas é por isso que o The World Ends With You é um destaque tão grande. E eu acho até superior à série Persona. Porque foi a Square Enix, que é muito melhor acabada, mas é um projeto muito único. E uma jogabilidade muito diferente também. Muito diferente. É uma coisa tão única, mas tão única, que todo mundo fica literalmente perdido. Sabe? Porque não sabe o que esperar daquilo. É muito... Chega a ser um pouco pesado, sabe? De tanto que é. Não que seja negativo, eu digo assim, é tão fora do comum pra RPG, pra jogo de DS, pra um jogo da Square Enix, que o pessoal não sabe como reagir. Eu gostei muito também, pra DS, o Shin Megami Tensei Devil Survivor, que também ele é meio parecido com Persona. Inclusive vai sair uma versão para 3DS que tem um dia a mais. A história é a seguinte, que de repente começam a aparecer alguns monstros, alguns demônios, e algumas pessoas começam a ver números na cabeça das outras. E esse número quer dizer o tempo estimado de vida que a pessoa tem, sabe? Caraca, meu Deus, é Death Note. Já vi isso, hein? É Death Note agora. Novidade, hein? Novidade agora. Boteca. A gente vai falar mal mesmo que a execução seja excelente. Não, mas só se você tiver 7 dias de vida que você pode ver. E outra coisa, algumas coisas que você faz, você pode mudar seu tempo estimado de vida, diferente do Death Note, né? Então isso fica bem interessante, porque você faz alguma coisa errada, você toma uma decisão errada, algum personagem, e seu tempo de vida diminui. Aí, e agora? É o momento que você dá load game. Mas eu não gosto de uma coisa.
eu odeio isso em todos os RPGs e é o meu único problema com Phantasy Star. Eu odeio o RPG que me mostra um monstro parado e quando eu mando atacar aparece um corte nele. E não um sprite animado do cara indo lá bater nele. E quando eu vi isso no Devil Survival, eu parei de jogar. O pessoal falou, é o melhor jogo. Velho, eu não tô jogando um RPG. Isso é coisa do Master System. No Master System eu entendia no Phantasy Star 1. Mas eu não entendo quando... Phantasy Star 4 também, cara. A limitação do jogo, cara. Não é. Não é porque a mesma empresa fez o Shining Force, que tinha 3 tipos de sprite, do jogo, da screenshot e da hora do ataque. Não é. Aqui é o seguinte, você tem que, os monstros que você luta também dá pra você capturar, né? Ia ficar meio difícil ali, ia muito monstro, assim, tipo Pokémon. E o Shin Megami Tensei Devil Survival, querendo ou não, é um RPG de baixo custo. É uma aposta, no caso. Aí eles não teve como colocar isso. O fã sempre vai defender desse jeito. Cara, mas uma coisa que eu tava pensando também é assim, será que muito fanboys assim, que nem eu da Square Enix, não gosta de uma coisa assim, era de Super Nintendo e PlayStation 1 também não? Porque se vocês forem verem, é muito comparado os atuais Final Fantasies com os Final Fantasies antigos. Muita gente faz isso. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não. Porque, vamos supor, muita gente gosta de Chrono Trigger, que nem a Vivaco já falou pra mim uma vez, que eu sou praticamente o coração de quase todo mundo, né? Todo mundo ama Chrono Trigger. Mas é porque marcou todo mundo. E não sei, virou referência. Até naquela lista do Kodoji, eu colocaria o Phantasy Star 4 e o Chrono Trigger. Pra mim são os melhores RPGs. Eu não joguei o Chrono Trigger, então não entra. Blasfêmia! Matem-no! Não, Arthur, esquenta a cabeça com isso não. O Kodoji não jogou Chrono Trigger e o Vivaco não jogou Donkey Kong Country. Eu joguei todos os Donkey Kong Country, eu não gostava dos gráficos. Eu trabalhava com computação gráfica, eu gosto de sprite limitado. Eu trabalho com pixel art, eu gosto de sprite limitado pelo número de cores. Quando eu vi uma computação gráfica fotografada quadro a quadro, eu fiquei ofendido. Eu falei, cadê minha paleta de cores? Por que o cara não tem 16 cores e tem 256? Eu achava feio. Na verdade era isso. Eu terminei todos com 100%, meus queridos. Mentira, porque há pouco tempo você chegou e falou que não tinha jogado ainda. O que? Não, eu joguei. O Chrono Trigger que eu não joguei. O Chrono Trigger eu tô jogando no DS agora. Queimando! Em compensação, o que eu zerei de jogo obscuro do Super Nintendo não tá no gibi. Eu zerei todos os Final Fantasy do Super Nintendo. Mystical Quest, 1, 2, 3, 4, 5. Nossa. Eu tô falando, eu joguei umas coisas, meus queridos. Você tem que lembrar que eu tenho 30 anos. Então, pra mim, a época que eu estava à toa do Super Nintendo, eu jogava tudo que aparecia na locadora. Resumo, Balzaquiano. Teve inclusive, você me fez lembrar, Vivaco, de um outro RPG começou em Super Nintendo, também na época da minha queridinha Squaresoft, que é a linha do Secret of Mana, que saiu primeiro o Secret of Mana, aí o Secret of Mana 2 pra Super Nintendo, esse foi mais conhecido, aí eu sei que é Densetsu 3, que só saiu em japonês. Nossa, cara, Secret of Mana é muito bom, mas eles poderiam fazer uma coisa que seria melhor. Os personagens que você não tá controlando, você poderia controlar no segundo controle. E não dá pra fazer isso. No 3 você fala, né? Não, no 1. Acho que é o 1 que ele cai no buraco. Não. Esse é o 2. O Secret... Olha só, esse é o Secret of Mana 2. Esse, se uma outra pessoa tivesse com o controle e apertasse Start, a pessoa ia conseguir controlar o outro personagem pra você. Nossa, cara. Isso ajudava muito, meu. Porque tá certo que você tinha controle de todos os personagens, você conseguia acessar o menu, tal, tudo. Mas, às vezes, você fazia alguma estratégia, alguma coisinha, que se tivesse uma outra pessoa, te ajudava muito. Agora, o Seikei Densetsu 3... que só saiu em japonês. Esse eu não sei se dá pra jogar também, porque eu só joguei só em emulador, porque só saiu em japonês, é claro. Aí a versão que saiu em inglês foi de emulador mesmo, então não teve tanta importância assim, mas o Secret of Mana foi fita mesmo.
O que acontece foi assim, Arthur. O que todo mundo fala que é o Secret of Mana, na real é o 2. Tá. Mas os outros dava pra controlar o segundo player também, como esse? Então, o Seiken Densetsu 3 eu não sei, porque eu joguei... O 3 é o do cachorro, né? Que você começa, é só você e o cachorro. Não, esse é o... Ah, então foi isso que eu joguei também. Cara, eu joguei muita coisa obscura, meu Deus do céu. Cara, então, esse daí do cachorro, Vivaco, é o Secret of Mana 1. Aí o Secret of Mana 2 é o começo, você cai no buraco, enfrenta o primeiro chefe e tal. E você, no começo, você também tira a espada de mana, que é muito lembrado do negócio de reator, aquela parte que tira a espada da pedrinha lá, mas tudo bem. Peraí, é que eu me distraí aqui. Então, e aí depois teve o 3, mas isso era muito bom no 2. E depois disso, depois a série indo pro PlayStation 1, foi no Legend of Mana, que foi... Vivaco, você ia adorar esse Legend of Mana. Você já chegou a ver isso? Do Play 1, joguei. Então, é muita pixel art, muito... Eu só acho que eles cagaram quando eles foram pro Play 2, né? Ah, então, aí veio aquela Dawn of Mana, não foi legal mesmo. Usar a engine do Half-Life 2, né, cara? Sabia disso? Do Dawn of Mana? Não Nossa mesmo. senhora, mas que absurdo! Pra que colocar cara de Half-Life 2 em um RPG da Squaresoft? Meu Deus. Eu cheguei a jogar o Dawn of Mana, mas achei muito infantilzinho, não gostei muito, não. Uma coisa que me chama muita atenção é o esquema de magia nos jogos de RPG. Por exemplo, o esquema de magia da série do Legend of Mana e Secret of Mana, esse tipo de coisa, você tinha os seus MPs, mas como é que funcionava? O personagem, se ele não tinha um poder mágico, ele invocava um espírito que soltava magia. Então era um modo diferente. Já o Phantasy Star, principalmente o 4, tinha a maneira mais, pra mim, fenomenal em esquema de magia. Você tinha sua magia, você tinha os pontos de magia e você podia combinar magias. Então, por exemplo, o cara lá usava Zan, que era uma magia de vento, de furacão, e o outro usava Foi, que era uma magia de fogo, aí fazia lá Firestorm. Esse tipo de combinação eu acho muito louco. E eu não lembro. E tinha, desculpa te interromper, Giba, mas tinha também uma parada de skills que não consumia mana, você tinha a quantidade de skills para utilizar e você podia combinar magia e skill, cara. Dava para fazer as combinações muito loucas, cara. Era muito combinar magia. Eu lembro do Chrono Trigger, cara, que você combinava uma espada no chão com fogo e vinha um risco no chão de fogo que acertava os inimigos por área. Eu pirava naquele negócio, cara. Então, agora eu pergunto pra vocês, fora o Chrono Trigger que eu ia falar, ou Trigger, quando eu já me corrigi. E o Phantasy Star 4, que tinha essa parte de combinação de magia. Eu não lembro de nenhum outro jogo que dá pra você fazer isso, de gênero de RPG. E olha só que interessante, os dois é da Square, né? Eu também não tô lembrado. Tem o Mágica, que saiu hoje em dia, né? Que você... 80% do Mágica é você jogar em multiplayer e combinar. Tipo, Poison com... eu não lembro direito. Mas você vê um que sempre teve combinação e é da Namco. O Tales. Todas as séries Tales tinha, que você combinava as coisas e aí fazia isso. E era legal porque, por exemplo, você combinava... Você combinava um ataque, pelo menos o que eu joguei no Play 2, que foi o Tales of... Eu não lembro qual foi o Tales do Play 2, mas eu adorei. Você combinava os ataques, e aí, por exemplo, tinha um ataque que era pra você jogar pegar um monstro, depois que ele caiu no chão, você pegar o monstro e bater ele no chão. E aí você tinha que combinar a sua habilidade de força com essa habilidade, e ela gerava uma habilidade de training de força plus. Então quando você tava com essa de jogar com força plus, você conseguia bater monstros um pouco mais pesados. E isso era legal, cada monstro tinha um peso, sabe? E cara, o que eu mais gosto da série Tales é que é 2D, né?
Eu gosto do Tales of do Super Nintendo, porque pra mim ele foi um dos pioneiros do Action RPG que tem hoje, mais ou menos. Ele, quando você entra na batalha, ele vira uma espécie de jogo de plataforma, sabe? Você pode bater nos monstros. Eu achava aquilo ali bem interessante, eu adorava aquela parada. Só que eu joguei no emulador também, que esse jogo nunca veio para o Zé, no Ocidente. Eu acho que estourar o tamanho do cartucho, deixa eu desculpa dessa. Nossa, estourar o tamanho do cartucho... Era um dos maiores cartuchos do Super Nintendo, foi ele. Mas falando sobre a Mágica, cara, eu comprei o Mágica. Só que o problema é que ele é um jogo indie, e ele não tem suporte pra tudo que é tipo de placa de vídeo. E não roda no meu notebook essa merda, cara. Eu comprei ele e joguei o dia no vaso. Não, você não jogou o dinheiro no vaso, Arthur. Você tem que lembrar que você comprou ele no Steam, ele é seu para sempre. Um dia você vai poder jogá-lo. Eu só consegui jogar Half-Life 2 no computador passado que eu tive, mas eu comprei no lançamento. É, cara, essa é a minha única esperança. Você acha que eu vou jogar... eu só vou jogar o Dead Space quando sair o 3. Eu já tenho um, vou esperar o 2 tá na promoção de $6 quando lançar o 3. Se não lançar o 3, eu jogo. Só fazer um adendo isso que o Giba falou, cara. Tava tendo várias promoções do Steam e o Giba chegava e falava: Kodoji, esse jogo vale? Cara, vale. Mas você tem como jogar dele? Não, cara, mas isso aí é pra quando meu computador estiver pronto. Resultado, o Giba deve ter comprado, cara, até hoje, assim, desde que a gente começou a gravar, o cara deve ter comprado uns 20 jogos. E ele não joga nenhum, porque o computador dele não suporta. E ele tá sempre falando: não, quando eu tiver comprado meu computador, aí eu vou jogar. E fica lá. Exatamente, são 15 jogos que eu tenho atualmente. Que isso, cara, é o louco. Eu tô falando sério, dos que rodam, eu vou falar aqui pra vocês. Não, até que tem alguns que rodam, o GTA 1, o 2, o 3, o GTA, o San Andreas, o Vice City e o Plants vs Zombies. O que não pode deixar de rodar é o WoW, né? O WoW já roda, apesar que, depois do Cataclismo eu tô ficando um pouco preocupado, tá ficando um pouco pesado. Mas aí, Fala. A Atlus, pelo menos voltando um pouquinho ao assunto, mas é boteco, não tem problema. A Atlus não tem tanto problema, né, vamos falar assim, porque ela faz às vezes jogo pra PC, e ela faz pouco jogo pra PC, mas tem aquela coisa de apostar no console. Eu acho que uma empresa dessa que tem um gasto muito grande devia escolher de uma vez logo o portátil. Eu acho que, tirando a série de Gaia e o Persona, a Atlus falhou muito em não ter lançado nada para PSP. Porque o PSP só precisava se estabelecer como alguma plataforma. Sabe, pra mim ela Como não, cara? Ela lançou o Persona 3, tá lançando o Persona 1 e o Persona 2 também, saiu pro PlayStation 1, que eles nunca tá lançando, viram. Cara, o PSP já tá anunciado como morto, final do ano sai o novo. Eu tô falando dos 6 anos de PSP, sabe? Pô, foi mal aproveitado. Eu joguei 2 Tales no PSP, eu joguei 3 Final Fantasy, e no final que ela começou a lançar um ou outro jogo, eu tô falando, devia ter lançado mais coisa. É só você ver o tanto que ela inovou, por exemplo, no DS, só com a série Shin Megami Tensei, e o que ela fez no PSP, que era muito mais potente. Querendo ou não, a Atlus gosta de fazer apostas, principalmente em portáteis. Então, se fazer apostas, tem que mandar em um console que tem muitas vendas, né? Que é o Nintendo DS. Que é um custo diminuído, né? De construção do jogo, de produção do jogo, e que tem um público muito maior. Aí fica meio difícil lançar qualquer coisa pra PSP, né, cara? Pô, eu adoro PSP, cara. Eu não tenho nada contra. Se eu fosse comprar um portátil, seria o PSP. Não é o que parece, tá? Não é o que parece, tá bom? Mas pensando como um mercado, se eu fosse um investidor aí, eu não lançaria pra PSP, cara. Sinto muito. Esse ano não. Mas o que eu penso é que, assim, a Atlus, pra mim, ela é tão potente
Vou jogar o discurso. É a hora do boteco. Vou jogar o discurso contra você, Arthur. Você falou, se fosse pensar como mercado, eu não lançaria pro PSP. Mas, por exemplo, se a Atlus, que tá lançando um jogo bom de RPG, sem parar, uns 3 anos, vamos dizer assim, sem parar ela tá acertando o jogo de RPG. Se ela 3 anos faz a mesma coisa no PSP, o PSP vira uma plataforma decente. E não o DS. Porque no DS vai vender mais. Mas, cara, a Capcom provou Atlus que você... não tem... Antigamente, na geração passada, na retrasada, a Atlus ainda não era o que é hoje, cara. Com o Persona 3 que a Atlus subiu no conceito de todo mundo. Que o pessoal falou, pô, a Atlus existe. Então, ela não é um Square Enix que pode lançar até pro meu relógio um jogo, sabe? Pode lançar pra tudo. Ela ainda é uma empresa pequenininha de software ali que tá crescendo e hoje tem seu destaque lá. Que pra mim, pelo menos em vendas, deve ser a segunda lá no Japão. Não tem ideia, né? Mas para mim, no meu coração, é a primeira. Entendi, mas não concordo. O que eu quis dizer era isso mesmo, assim, de tentar buscar de tentar achar um diferencial que pudesse atrair gente, porque assim, eu fico muito indignado que o PSP é um console que dá pra jogar Super Nintendo nele, sabe? Eu fico muito indignado, assim, porque podia ser mais e a culpa é das desenvolvedoras. Porque a Capcom... A culpa não é da Atlus, cara. A culpa é da Konami, é da Capcom, todas essas desenvolvedoras grandes. Não é da Capcom, porque a Capcom foi a única que vendeu o PSP. A Capcom lançou o jogo, não faltou o jogo da Capcom no PSP. Monster Hunter, cara. Ela lançou 3 Monster Hunter, vendia console que nem água, lançou Street Fighter. No DS a Capcom inovou muito mais do que o normal. No DS ela fez a série Phoenix Wright, ela criou uma série nova, ela foi muito mais corajosa lá, mas no PSP ela foi segura e acertou. Tem Street Fighter Alpha, tem o Breath of Fire inicial, o primeiro Breath of Fire. Inclusive o Street Fighter Alpha do PSP, vou te falar, eu acho que é o jogo mais jogado do PSP. Eu acho que é a versão definitiva do PSP. É a versão definitiva do Street Fighter Alpha. Não, na verdade é a do PlayStation 2. Não tem tantos personagens, mas realmente não tem tantos personagens, mas tem muito mais coisa, né? Porque chega a ser assustador a quantidade de jogo bom do Super Street Fighter. Dessa coisa. Mas a versão do PSP é perfeita porque tem personagens de jogos que não deveriam estar lá, mas que estão, e com isso geram uma coisa até mais positiva. E, tô pensando nessas desenvolvedoras americanas. A EA lançou grandes títulos para PSP? A EA, tudo que ela lançava pro PSP. Ela lançou Burnout, ela lançou... o que ela lançou? Ela lançou Need for Speed, ela lançou os Fifas, ela lançou os basquetes da vida. Eu acho que ela trabalhou até bem, vamos dizer assim. Não, EA, no caso, é europeia, né? No caso, só me corrigindo aí. Até mesmo mudando de ares para bugalhos sobre o tema, mas assim, eu acho que a grande cagada mesmo da próprio PSP mesmo foi a própria Sony, você quer saber? Disseram que a Sony sempre foi péssima de mandar kits de desenvolvimento, que ela sempre foi péssima de mandar... de ensinar as pessoas a fazer jogos. A Nintendo também já foi muito vilã nessa história. Na época do 64 ela não deixava ninguém fazer nada, né? Só a Rare conseguia fazer bola. Você tinha jogos de coisas... Só a Rare e a Nintendo recebia o kit top. Isso é especulação, tá? Mas... Ou sabia trabalhar, né? Porque não é que nem a Square Enix. Square Enix, o kit que ela recebe, ela tira sangue dele, né? Isso é assustador. Tipo, não tem um jogo que a Square Enix mandou mal. Você vê o Final mas Fantasy... também deve ser muito de parceria também, viu? Acho que, assim, como já é parceiro antigo, assim, acho que... não que seja um kit diferente, mas acho que a própria Square Enix já sabe como trabalhar com o tipo de console. Não sei, porque assim,
até mesmo a Square Enix, o contrato que ela teve, os primeiros contratos da Sony, que foi por causa do Final Fantasy VII, elevou o PlayStation 1, né, pro mercado junto com a Square Enix. Então, não sei se isso ajuda muito alguma coisa. Mas eu falo isso porque, assim, as outras desenvolvedoras, elas podem até ter problema, assim, com a engine do PSP. Mas uma coisa que aconteceu comigo, um amigo meu, ele me mostrou o Dissidia Duodecim, edição de colecionador. Aí eu, putz, né, vou pegar, vou jogar, né. Só que assim, eu quero comprar o NGP. Aí eu falei assim, pô, mas se eu comprar esse daí, eu vou poder jogar no NGP? Não posso. E aí, o que eu faço? Não compro. E fico sem jogar. Então é isso que eu fico ferrado com a própria... que eu fiquei ferrado relacionado ao PSP, entendeu? Porque relacionado a jogos tá bom. E os jogos da Square Enix, principalmente, acho que eles sempre aproveitaram a engine, porque eles sempre souberam como trabalhar com a engine. Eu acho que, assim, tem algumas diferenças até básicas, que seria a aposta mesmo, porque assim, tudo que eu queria de verdade no NGP, de verdade, ele saísse nativo com um emulador de Play 2. Mas nada, a gente não pode especular nada, não querendo datar esse boteco ou não. Depois do ataque da PSN da Sony, não foi só o servidor para jogar que caiu, foi a loja, foi a home, foi todos os serviços online vinculados à Sony. Então a gente não sabe como é que eles vão se reestruturar pra virar e falar, você vai poder comprar jogo de Play 2 pra rodar no Play 3 e no NGP. E a Sony, ela faz assim, ela só começou a vender jogo de Play 1 na época que o Play 3 conseguia emular o Play 1. Então, no PSP. Então, ela falou, foi no lançamento do Play 3 que ela mostrou o Ridge Racer rodando. Então, só quando tinha essa compatibilidade que rolou isso. Por isso que você pode compartilhar as contas do PS3. Porque você pode ter o mesmo jogo que você joga no PS1 no PS3 e passar o save e o jogo pro PSP. E se ela fizer isso com o Play 2, seria perfeito. Por quê? Porque numa tela menor é melhor pra você jogar um jogo em resolução menor. Porque o reescalonamento não vai. Mas a Sony já demonstrou que não vai fazer isso. Porque ela tá lançando collections de jogos remixados em HD. O pessoal tá preferindo reprogramar o jogo pro PlayStation 3 do que fazer rodar o 2 via emulação. Mas eu acho que nem impede não delas lançarem uma emulação assim, porque o pessoal gosta de ver a parada em HD, né? É muito diferente de ver emulação. Tem alguns jogos que, pô, o Shadow of the Colossus que roda travadíssimo no PS2, sabe? Pô, eu queria ver no PS3 demais aquilo ali, ele rodando como deveria rodar. Disseram que vai ser em HD, mas se, por exemplo, eles só passarem a programação do jogo e o jogo continuar travado para que não haja perda, sabe, de origem, vamos dizer assim, ele é tão fiel a esse ponto, sabe? Aí vai ser um pouco chato. Porque aí, pra mim tinha que ser assim, você entra, tem o PlayStation 2 Mode, que é ele com o hardware do PlayStation 2 no talo, assim, aquele slowdown e não sei o que, e o PlayStation 3 Optimize. E aí eu acho que ia ser foda. Aí é o que eu acho. Eita, pensar. Mas e aí, o que vocês veem como algo... A vantagem é que, assim, o que eu acho, pelo menos, né? A vantagem dessa história de Atlus versus Square Enix, de empresas parecidas, fazendo jogos parecidos e tal, assim, que eu vejo, assim mesmo, de verdade, como vantagem é que nós podemos comprar os dois jogos. Por exemplo. Sim. Se você eu não sou fanboy de nada. Se a Square lançar alguma coisa boa, eu compro, porra. Kingdom Hearts tá aí pra isso. Pois é, mesmo ela não lançando na PSN no lançamento, e quem tinha PSP Go chora. Sim. Não, eu acho que assim, a vantagem do RPG japonês é que o Japão ainda existe e ainda é um mercado. Então ele não vai deixar de existir. Assim como o americano chegou pra ficar, porque o americano decidiu o que gosta.
Então, só cabe às empresas que fazem a tradução, que é muito do que a Atlus começou a ganhar destaque, né? Ela começou a trazer muitos RPGs obscuros do Japão pro Ocidente, isso é muito legal. E ela começou a produzir jogos. E é bacana ver esse diferencial, sabe? Essa coisa do eu não sou... Eu acho que assim, não dá pra você ser fanboy hoje em dia. Assim, o Giba, ele é fanboy da Square Enix porque tem os produtos de qualidade, mas se chegar um jogo que ele não gostar da Square Enix, eu acho que não vai, tipo, pô, que merda, vou chorar, acabou. A mesma coisa da Atlus pra mim, cara. Quando eu vi Catarine, eu, achei bizarro. Eu quero esperar jogar pra ver se eu vou realmente falar que o jogo é bom. Mas a Square Enix tem seu público. Aquele pessoal que gosta de cyber medieval, de medieval, pô, a Square Enix lança um tanto disso aí. Tá aí Dragon Quest aí, que é a mesma droga forever, e o pessoal japonês continua jogando e jogando, né? A mesma droga ou o mesmo clássico, né? Aí eu não suporto mais, cara, aquele RPG medieval padrão. Eu já cansei, sabe? Pô, tem gente que gosta, beleza, ponto pra você. Eu não. Dragon Age, então, tu não gosta? Não, Dragon Age eu gosto, porque ele não é... O Dragon Age tem um diferencial da BioWare. A BioWare faz você construir a história, ou pelo menos você sentir que tá construindo. Esses Dragon Quests de RPG, não. O personagem nem falar não fala. Você escolhe o que ele fala e ele não fala, assim. Mas o Dragon Age 1 também teve esse problema, cara. Mas pelo menos você escolhe a rota, né? Do que você quer fazer. Você escolhe a história, cara. Você escolhe uma classe lá, você começa de um jeito, você tem um passado, presente ou futuro. Qual que é o passado do Chrono, do Chrono Trigger? Da onde ele veio. Qual que é a personalidade dele, assim? Ele não fala. Entendi o que você quis dizer. E assim, a diferença é que no caso da Square Enix, quando ela tava mandando muito bem, como de exemplo o Chrono Trigger mesmo, ela não precisava te dar esses dados. Você se apegava à história porque, como você não sabia a origem do personagem, na hora que você ligava o videogame, aquele personagem passava a existir pra você, e por isso você não precisava do passado dele. Beleza. Eu tô jogando Mass Effect, cara, e o cara tem passado. O cara veio das ruas e é o primeiro cara a ser reconhecido pela associação interplanetária deles lá e tudo mais. Pô, o cara tem E eu construí a personalidade dele também. Eu faço o que eu quero também. Pô, se eu quiser esculachar alguém, dar um tapa na cara, desmaiar o cara, eu faço. Se eu quiser levantar uma velhinha no meio da rua, eu faço. Pô, isso é RPG, sabe? Isso é... O RPG de mesa era você construir sua história, você escolher pra onde você vai. Isso é o true RPG pra mim. Não, eu acho que definir o true RPG é sempre delicado porque as verdades são nossas, né? Então, porque assim, eu digo pra vocês, eu jogo os jogos de Super Nintendo antigos porque eu sinto saudade de alguém me dizer o que eu tenho que fazer. Mas eu jogo os RPGs da BioWare porque eu quero fazer o que me dizem pra fazer. Mas o parte do destino é controlado por mim, sabe? Eu caio no universo, eu vivo aquela vida. É como você falou do Chrono Trigger, sabe? Pô, o Chrono não tem passado, não sei o que, mas a partir do momento que inicia a aventura, a vida dele tá nas suas mãos. Inclusive, você querendo ou não, toma um spoiler na sua cabeça, ele pode morrer nas suas mãos em um dos finais. Então, pô, sim. Caraca, meu irmão, como assim, velho? São 15, Kodoji, então eu dei um spoiler. Você não sabia, não? 15%. Não sabia, cara. Eu sabia que tinha vários finais, mas não sabia que ele morria no final de nenhum, não. Personagem, cara. Você é o personagem principal e você morre. Não, que o Chrono é o personagem principal, eu sei, cara. Que o Chrono é o personagem principal, eu sabia, mas não sabia que tinha um final em que você podia morrer, velho. Seria mais ou menos assim, no final do Super Mario World. Seria como se no final do Super Mario World, quando você explode o castelo do Bowser, o Mario manda a princesa montar no Yoshi e fala, corre, porque eu vou tentar segurar a explosão. E a princesa sobe no horizonte e o castelo desmorona, assim. Aí começa a música triste, assim, do Mario.
Aí veio o Super Mario World 2 e Yoshi Island, que é um prequel, pra você saber o quão importante foi o Mario quando ele era bebê, velho. Toma essa, mano. E um dia a gente vai fazer um podcast. Enquanto ele era chato também. Desgraçado. Meu amigo, até você foi chato como bebê. Só hoje que a sua mãe fala que você é legal. Ele era um amor, mas cara, de verdade não era não. Ninguém era amor de ninguém na infância. Cara, mas é porque assim, o Chrono Trigger, um dos finais é simplesmente você morrer. É considerado um final. Tem o outro que, cara, também se eu falar de problema de spoiler também de Chrono Trigger também. Não, mas você não vai falar porque eu tô jogando ainda. Eu só falei tinha questão da narrativa do podcast. Tá? Não adianta você querer compartilhar o que você conseguiu agora. Nananina não. Nada disso. Então, mas pelo menos tudo bem de falar que um final, pelo menos, só o fato de você morrer já é considerado um final. Tem vários finais que parte da morte dele. E tem vários finais que ele tá vivo também. Caraca, velho. E com essa vocês tomaram spoiler. E se vocês estão bravos conosco porque demos spoiler de Chrono Trigger, a gente vai fazer um cast sobre o Chrono Trigger. Eu espero que ele seja um boteco, porque... ou não tem como definir. Mas eu acho que é isso. Tem um final que liga com Chrono Cross, inclusive. Meu Deus, caraca, velho. Puta que pariu. Desse jeito, meu querido. Mas não dá. Você não sabe como ele morre, você não sabe o que tem que fazer pra ele ficar vivo. Então, eu não falei nada, cara. Você tem que jogar. Eu nem faço questão de jogar, cara. Não que eu ache o jogo ruim, mas é porque, sei lá, passou da época já, velho. Pra mim, sabe? Eu não. Eu joguei, eu acho que em 2004, cara. Foi muito passou da época, sabe? E você tem... E aí tu tem a cara de pau de falar que é uma blasfêmia eu nunca ter jogado o jogo, né, bonitão? Pô, mas né, agora a gente já tem PlayStation 3. Naquela época a gente tava... PlayStation 2 era lançamento. A gente já tá entrando... Quem é que tá fazendo barulho aí? Quem é que tá se masturbando no microfone? Que eu tô ouvindo check. Era um negócio aqui da barulho. Começou a falar de Chrono Trigger, o cara começou a ficar feliz. Imagina quando eu falar de Mass Effect aí, mano. Olha, que coisa feia, que coisa. Olha... No meio do boteco. Que nojo! Vai no banheiro do Link, pelo amor de Deus. Pois é. O que eu acho, sinceramente, o que eu imagino, o que eu acho, o que eu penso, é a questão do... Eu não sei explicar, sabe? Eu acho que, assim, não tem tempo pra jogar esse jogo. Por exemplo, eu vou vender o meu DS e eu já tenho minha cópia original do Chrono Trigger pra quando eu quiser jogar Chrono Trigger, sabe? Porque ele tem coisas a mais do que a versão do Super Nintendo. Eu sei que eu posso jogar a versão do Super Nintendo na hora que eu quiser, mas eu prefiro apostar no Chrono Trigger do DS, que eu vou poder jogar graças à retrocompatibilidade da Nintendo. Sim, o do DS é o único que tem um final que liga com o Chrono Cross. Não, então, inclusive o do DS... Ele morre também, é isso? Que ele morre não tem nada a ver. Não tem nada a ver esse final. Não tem morte, é um final meio esquisito. É meio difícil de explicar. É bem japonês, né? Isso que você tá querendo dizer. É porque, assim, o Chrono Cross é um mundo paralelo que é considerado. Então, por aí você já vê o que... Porque o Chrono Trigger, o final liga com o Chrono Cross, né? É porque, assim, essa ligação só vai ser explicada no próprio Chrono Cross durante o jogo. Fora isso, não é explicado em lugar nenhum, principalmente do Chrono Trigger. E tem muita gente até mesmo que não considera a continuação, apesar de, sim, é uma continuação, mas só tem só elementos no Chrono Cross que vai te lembrar o Chrono Trigger, ou Chrono Trigger, né, Colucci? Mas é somente isso. Então eu acho que eles fizeram isso daí justamente pra ter uma desculpinha a mais aí. Só assim, é um ótimo jogo, mas não é uma continuação na minha
Na minha opinião, assim, é um ótimo jogo de RPG. Na época era Squaresoft ainda. Mas é assim, só tem elementos, mas não tem nada que puxa ao jogo do Chrono Trigger. Ou Trigger. Na verdade, uma revelação. O Chrono Cross é um remake de um jogo que chama Radical Dreamers. Radical Dreamers. Saiu pra download na rede japonesa do Super Nintendo. Radical Dreamers. Rede japonesa do Super Nintendo? Sim, era um jogo de texto só. Nossa senhora, e conta com a trilha sonora do Lulu Santos, né? Com esse nome e California Dreamers, né? É algo assim. Meu Deus do céu, que coisa mais específica, Arthur. É loucura, velho, loucura. Vou colocar aí depois um vídeo do YouTube do Radical Dreamers pra vocês verem. Mande o link. É texto. Por favor, porque ninguém vai acreditar. Uma coisa. Eu não tô acreditando. Mentira. Pois é, então eu acho que assim, eu queria agradecer muito ao Arthur do Legcast por ter vindo aqui, o Giba por ter finalmente podido é uma palavra, vice-prefeito? Não, podido, acho que não, cara. Ele pôde. Não constam nos... É, que ele pôde, né? Ele pôde finalmente falar dos JRPGs. Nós queremos fazer boteco dos assuntos mais dispersos, diversos possíveis. Por incrível que pareça, nós ficamos meio que numa pauta, né? Inclusive, eu acho que vai ser de Persona a Final Fantasy, né? Quem ganhou? Hã? Quem ganhou? Cara, nenhum dos dois. Cara, quem ganhou? Quem ganhou de melhor RPG? Não, acho que quem ganhou foi a gente, porque a gente tem os dois pra jogar. Muito bom. Não. Quem ganhou, sabe Muito quem bom. foi nessa briga? Quem ganhou foi Shaq Fu, o jogo de porrada de Shaquille O'Neal. Ah, meu Deus! Jogaço!